1h45. Vamos continuar a conversa com o Genilson Leite aqui no segundo bloco do Gazeta Entrevista e vamos respeitar o que exigiu aqui o Luiz Carlos, falar de política local, política regional. E aí, como é que você... Ele fez uma provocação entre você e a Mara, vou colocando você abaixo da Mara. E aí? Olha, Itan, acho que a Mara é uma deputada federal conhecida no nosso estado, né? Deputada ativa, foi a mais votada que nós tivemos no nosso estado, né? Foi comunicadora daqui, conhecida pela população do nosso estado, amplamente conhecida porque apresentava programas aqui durante anos. Ficou 19 anos 19 anos apresentando programa. E o fato de em algumas pesquisas ela aparecer na minha frente, outras aparecer atrás de mim, isso para mim não tem nenhum significado, até mesmo porque eu respeito ela quanto pessoa e enquanto política. Agora, eleição, você só define ela quando as urnas são fechadas, né? E tem muita coisa para acontecer. Entendo que tem muitos elementos ainda para acontecer que podem nos dar uma certa vantagem. Estou muito confiante, estou andando, estou ouvindo, estou conversando. E ao final o meu interesse público não é um interesse desesperador de ganhar uma eleição. Eu estou candidato porque eu tenho um desejo de ajudar mais a população, né? Eu estou candidato porque eu estou vendo que nós estamos precisando de governos assertivos, governos que pacifiquem o Estado, que entenda que quando você ganha uma eleição você não tem que passar o tempo todo brigando, né, com seus aliados, que entenda que à medida que você ganha uma eleição você precisa dar resultado para a população, que o resultado da população são os benefícios que elas obtêm a partir do serviço público. Então eu ando esse estado, da zona rural à zona urbana, e o meu interesse de disputar essa eleição não é para derrotar a Mara simplesmente por derrotar, ou o Gladys simplesmente por derrotar. Eu tenho interesse de ajudar mais o meu estado e as pessoas. Agora, Genilson, se o estado é esse que você relatou aí, estamos aí terminando um ciclo de 4 anos em que a principal liderança política passou esse período todo guerreando, driblando, os aliados. E, aos poucos, isso foi se espatifando, né? Aí vamos lembrar Flaviano Melo e MDB, ou parte do MDB, que o MDB é sempre um bicho difícil de entender, de tão grande, de tão cheio de interesses, Sérgio Petecão, Rocha, Mara Rocha, enfim. Os Milanes também. Os Milanes, exatamente. Enfim, as grandes lideranças que promoveram todo aquele movimento para retirada do PT do poder, essas figuras chegaram ao poder, representado em Gladson Cameli, e agora está esse espatifado aí, Gladson Cameli praticamente sozinho. Na tua avaliação, na tua leitura, como é que um governo que entregou tão pouco, o governador, o governante, ainda tem uma popularidade tão alta? Olha, isso é simples de ser explicado. Porque o Gladys Cameli, no meu modo de ver, ele não é um cara, ele é um cara populista, né? É um cara leve no seu relacionamento. E a população, até um momento da sua vida, ela não olha só para os resultados de governo, ela olha para as figuras que representam o governo. E o Gladys é uma figura que tem procurado utilizar o melhor do populismo para poder dialogar com a população. Só que chega um momento que a entrega precisa ser dupla. Tem que ser esse bom relacionamento, tem que ser essa boa empatia com o público, mas você tem que entregar resultados concretos, né? Quando a população percebe que o populismo é muito alto, a empatia é muito grande, mas a sua vida está sendo prejudicada nas suas necessidades diárias, aí a população começa a dizer, peraí, a gente precisa de alguém mais previsível, com mais resultados, apesar do populismo. Mas a população também não quer, Itan, ninguém que trabalhe muito. Eu já vi muita gente, né, muita gente não, já vi algumas pessoas que trabalham, que deram resultados, mas não souberam estabelecer essa boa empatia com a população e perderam a eleição. Então é fundamental equilibrar essas duas coisas. E o Gladys até agora, no meu modo de ver, ele pendurou o governo dele na popularidade dele. E o resultado concreto de governo foram poucos. Essa personificação da atividade política, que males isso traz?
Além da questão do desamparo à população, sobretudo a mais pobre. O mal maior é o prejuízo da população em função de que o governo não faz aquilo que precisa ser feito. Eu costumo dizer que eleição política é diferente de futebol. No futebol, qual é a realidade? Você tem um time, ele vai para a segunda divisão, você vai junto. Ele vai para a terceira, você vai junto. Ele volta para a segunda divisão, você volta junto. Você não muda. Agora o político, ele precisa dar resultado. Você torce por ele, vota nele, ele precisa dar resultado. Se ele não dá resultado, a população muda, a população troca, né? A população não vai ficar enfrentando uma vida ruim, vendo as coisas acontecerem errada e ficar com aquele político. Então ela substitui. Se você der uma olhada, em todos os contextos tem acontecido isso, na maior parte do tempo tem acontecido isso. No final, o que a população precisa? De uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, de oportunidade de trabalho, de cultura, de esporte, de lazer. A população quer isso de um governo. Quando o governo não traz isso, ela substitui ele. Bom, falando em figuras carismáticas, falando em figuras que apresentaram resultados e com o desgaste da gestão, essas figuras foram alijadas do poder. Jorge Viana e PT. Eles estão querendo te matar na unha? Qual que é É maldade que estão fazendo com você, ô Janilson? Olha, então, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Eu acho que existe uma série de elementos, né, que a gente precisa respeitar esses elementos, mas considero que a gente poderia estar mais avançado nessa possibilidade de haver uma composição. Isso não tem acontecido dentro dessa possibilidade que a gente achava, mas a gente tem que respeitar, porque num momento como esse que nós estamos vivendo, que é um momento muito sensível, você tem que ter toda a paciência possível, porque afinal de contas, se antes de ganhar a eleição a gente dá o exemplo, né, da impaciência, da arrogância, da intranquilidade, do atropelamento, né? Se antes de a gente ganhar a eleição a gente dá esse exemplo, imagine ganhando a eleição. Então eu estou com paciência, estou tranquilo, eu acho que a gente tem condição de fazer uma boa composição aqui no nosso estado para ganhar o governo, para governar. O Partido dos Trabalhadores tem excelentes quadros que já administraram esse estado, que já fizeram a sua parte desde o ponto de vista de resultados concretos na educação, na saúde, na segurança. Houveram muitos erros, na produção, mas no meu modo de ver foram mais acertos do que erros. Então eu estou paciente e acho que apesar de uma certa angústia, porque a gente tem que ganhar tempo, mas eu também respeito alguns elementos que estão, né, em discussão. Quando Socorro Neri era prefeita de Rio Branco, ela era do PSB, você era o presidente do partido. Presidente do PSB. Você faria uma revisão de sua conduta, se você pudesse? Se você agiria diferente, você seria mais contundente com a militante Socorro Neri naquele momento? Ou você faria tudo do mesmo jeito? Você acha que agiu correto? Olha, Itan, eu faria tudo do mesmo jeito que eu fiz, né? Eu estava cumprindo um papel, né, de presidente de partido. Os elementos que levaram a toda aquela problemática não foram elementos conduzidos por mim, né? Não foram elementos da minha decisão. Não faltou pulso da tua parte? O que eu precisava fazer ali era tomar as medidas enquanto presidente do partido, né? A prefeita era Socorro Neri, não era eu. Em última instância, a decisão era dela. Isso não se agigantou diante de você, não? O fato de ser a prefeita de Rio Branco? Não, não se agigantou. Eu acho que a gente tem que respeitar os processos, porque não é só um elemento que a gente tem que colocar na mesa, a gente tem que colocar vários elementos. E os elementos que levaram a toda aquela tensão, a toda aquela dificuldade, né, foram elementos que acabaram, independente da minha condução, né, atropelando o processo. Eu e o César, nós fizemos todo o esforço possível para que a gente tivesse uma aliança. A gente estava até chamando de uma frente ampla, com o PT, com o PCdoB, né, com o PV, e não foi possível, né, não foi possível. Agora, o que aconteceu?
desde o ponto de vista, por a Socorro estar no PSB, o PSB acaba ficando com um pouco de responsabilidade? Acaba ficando, sim, com um pouco de responsabilidade. Agora, a gente não pode, naquele momento da história, achar que a gente tinha que fazer um movimento diferente do que a gente fez. Por quê? Porque eu estava cumprindo um papel, respeitando todo um contexto e indo até onde a mim cabia ir. Eu não podia passar do meu ponto. E O o meu problema é ponto... que a fatura chegou, né? A vida tudo tem preço, né? Mas assim, Itan, a nossa vida inteira, a gente nunca pode resumir ela a um fato, né? Quem cobra fatura a partir de um fato e não olha para toda a história, acaba cometendo injustiça. Então a nossa relação com o Partido dos Trabalhadores, a nossa relação com toda a força política deste campo, ela foi bem mais duradoura do que um fato que aconteceu em 2020. Sem dúvida, a relação do PSB com o PT sempre foi uma relação de muita proximidade. Boa tarde, Itaã. Como dá para acreditar, falando a respeito de heranças políticas, olha só. Boa tarde, Itaã. Como dá para acreditar no candidato que é cria do Edivaldo e da Perpétua e do grupo do Jorge Viana? É muito difícil acreditar no que ele fala. O Thomas, do bairro 15. Olha, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas a gente não é obrigado a concordar. Sem dúvida. Eu acho que políticos, né, como o Edivaldo, como a Perpétua, como o próprio Jorge Viana, algumas pessoas podem até não gostar da forma de eles agirem. Do perfil, do partido, mas não pode nunca tirar dele os méritos das coisas que eles sempre fizeram pela população do estado do Acre. Eu nunca vi a Perpétua na porta de uma delegacia, de um Ministério Público, por condutas erradas dela. Eu sempre vi a Perpétua trabalhando, defendendo o soldado da borracha. Eu sempre vi a Perpétua defendendo os interesses do Acre lá em Brasília. O Edivaldo defendendo os servidores públicos, né? Em diferentes momentos da história. O Jorge Viana foi o cara que lá em 99 ajudou a colocar o Acre num outro posicionamento. A gente vinha de um serviço público degradado, prédios públicos, né, abandonados. A gente vinha de uma zona rural sem rumo, onde o produtor não tinha titulação de terra, não tinha crédito rural, não tinha assistência técnica. A saúde no nosso estado, a nossa capital de referência da saúde era Goiânia, a gente não tinha quase especialidades aqui no Acre. E aí naquele tempo começou todo um serviço de estruturação dos serviços de saúde, de especializações. Então a gente não pode tirar das pessoas os méritos dela. A gente até respeita a opinião de quem quer dar sua opinião, se gosta ou se não gosta, mas o fruto do político é o trabalho. E quando a pessoa trabalha, a gente não pode tirar das pessoas o trabalho. Tem gente que não gosta do Flaviano, não tem? Mas a gente tem como tirar do Flaviano o trabalho que ele fez também lá atrás, né? Essas coisas precisam ser reconhecidas. O trabalho, o produto final da vida do político é o trabalho que ele deixa. O perfil dele, se você gosta, se ele tem olho azul, se ele tem olho escuro, claro, isso é outra coisa. Mas o trabalho é que prevalece. Pergunta para o doutor Genilson, qual uma grande obra feita pelo governador em Rio Branco? Não entendi isso. Pelo atual governador. Pelo atual governador, e ele complementa, a Operação Ptolomeu dará fruto? O Manuel Bandeira, perdão, Manuel Bandeira. Então, eu acabei de citar uma série de obras que foi feita pelos governos anteriores, de pontes a prédios, a conjuntos habitacionais. Infelizmente, nós não temos nenhuma obra feita atualmente, né? Se você for fazer comparações, quando eu falo que o produto final do político é o trabalho, o produto final de um governo é o trabalho. Agora, Genilson, tem uma situação que, inclusive nós da imprensa também embarcamos muito nesse raciocínio. O governador não tem nenhuma obra grande a apresentar e tudo. Tudo bem, isso aí é fato, né? Agora, o que é mais grave, eu vou falar o óbvio aqui, a questão é, para além da falta de uma grande obra, que é sempre algo que tem muito apelo eleitoral, é a máquina pública, os serviços de saúde, de educação, de produção, etc. Esses aí, o que o governador Gladson Cameli, qual o grande mérito dele, do ponto de vista da gestão?
ele está mantendo o pagamento do servidor público em dia. Ponto. A máquina pública não teve nenhuma sofisticação, não teve um avanço, não é? Então, assim, me parece que, para além de nós termos a ausência de obras grandes, é a manutenção da máquina pública que está muito aquém. Nós estamos vivendo um momento, Itan, que grande parte dos estados brasileiros estão procurando modernizar o serviço público. Pois é. Estão procurando dialogar mais com a necessidade das pessoas e diminuir, dar uma maneirada mais na máquina pública, no custo operacional da máquina pública, utilizando uma série de elementos como a tecnologia da informação. Por exemplo, o Tribunal de Justiça tirou o papel, tirou a impressora, tirou a tinta, diminuiu o gasto, está colocando energia solar. Isso diminui o quê? Gasto, e dá para investir mais em quem? Em recursos humanos. Hoje, a máquina pública do Estado, ela está pesada, ela custa caro e ela não está servindo para prestar o melhor serviço à população. Agora mesmo, por exemplo, a secretária de Educação do município de Rio Branco, professora Ana Birra, ela está tomando a decisão de suspender as aulas. Decisão sanitária, no meu ponto de vista, correta, né? Porque como é que as aulas vão voltar depois? Isso é uma outra questão, mas o momento é a gente cuidar das crianças, da saúde das crianças. Agora, se a nossa capital tivesse se preparado melhor, aproveitado e fizesse que nem outros estados fizeram e outras capitais, em ter o modo híbrido nas escolas públicas, onde o aluno pudesse assistir também sua aula da sua casa, né? Que nem algumas cidades brasileiras estão fazendo, a suspensão das aulas presenciais não significava a suspensão das aulas totais. Então, assim, o que ocorre? Eu presenciei isso agora numa conversa que eu tive com o prefeito de Recife, em que ele colocou internet em todas as escolas, deu tablets, computadores para as crianças, colocou salas onde os professores podem dar as suas aulas na frente de uma câmera, uma televisão, e isso faz com que os alunos possam ter um serviço melhor. Infelizmente, tem muitas famílias, você sabe disso, mas quem sou eu para falar isso para você? O acesso a produtos de internet, computadores, isso aí é um sonho para muitas famílias. Um sonho. Imagine ter acesso a conteúdo das aulas por meio disso. Nós estamos muito aquém, infelizmente. Janilson. E não estamos falando da Europa, estamos falando de cidades brasileiras que estão fazendo isso. Não, eu entendo o teu raciocínio, é lógico. O problema é que a nossa gestão pública aqui, é isso que eu estou chamando a atenção. Nós demos ou uma recuada ou puxamos o freio de mão com força. Isso é o problema. Nós mudamos o vetor do Acre, nós estávamos em crescimento e agora estamos... Eu não estou aqui em campanha contra ninguém, eu não estou aqui só tentando entender a cena que eu estou vivendo. A questão é essa. Janilson, obrigado pela tua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigado, Itan, eu que agradeço, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo e já voltamos com a presidente do CREA aqui no Gazeta Entrevista.